Galera, é o seguinte, cara, agora vamos falar diretamente com a Dawane aqui, né? A gente vai falar sobre psicologia no primeiro momento. Ou seja, Dawane, de que maneira a psicologia entrou na sua vida? Como é que foi essa questão aí? Então, a psicologia ela não entrou de primeiro, tá? Vou ser bem honesta. Eu sempre tive o intuito de querer ajudar as pessoas, né, de ouvir as histórias, sempre me interessei nisso. E aí eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, eu falei assim: "Poxa, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, vou fazer medicina", porque todo mundo pensa na medicina ali, numa forma, né, médica de ajudar os outros, de acolher. E aí eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, eu botei medicina como primeiro e psicologia como segundo. Eu tinha que botar uma segunda opção. Uhum. E na hora eu falei assim: "Ah, por que não psicologia?", né, para eu estudar a mente, para eu ajudar as pessoas. E acabou que eu passei para o vestibular em psicologia. Aí eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer?". Falei: "Não vou perder um ano, vou me arriscar, vou ver o que que é, o que que vai dar". E aí eu fiquei apaixonada, Rodrigo. Quando eu entrei na faculdade de psicologia e eu vi que eu podia fazer muito mais de só acolher, de entender realmente a complexidade que é a mente humana, eu falei assim: "Nossa, é isso que eu quero". E aí eu fui a fundo e estou aqui até hoje, Feliz? feliz demais, realizada Fazendo demais, pacientes e pessoas felizes também. tentando o possível Legal, ajudar as cara. pessoas. Muito legal. Sabe, tem uma frase que diz o seguinte, cara: Deus escreve certos por linhas tortas, É né? verdade. Mas tem uma outra que diz o seguinte: Deus escreve por linhas certas. Nós que entendemos por linhas tortas, né? Ou seja, você de repente começou pensando em medicina porque queria cuidar de pessoas e tudo mais, e aí foi Uhum. lá e entrou na psicologia e continua cuidando de pessoas e se Continua. encontrou. E me encontrei, lógico. E assim, você se depara com muitas coisas durante a faculdade, né. Muitas pessoas entram na faculdade achando que precisa se tratar, e ali você acaba se debatendo com um problema que você não se cuidou antes. Então é preciso fazer todo acompanhamento psicológico durante a faculdade, porque a gente vê muita coisa. E eu tive isso no início da faculdade. Eu tive uma crise de ansiedade absurda na faculdade. E eu falei assim: "Que é coisa melhor do que me tratar na faculdade?". E eu falei assim: "Não é por esse lado, não é por aqui". E eu tive que trabalhar, eu tive acompanhamento psicológico a faculdade inteira para me ajudar, porque eu tinha nervoso para falar em público, eu criava crises de ansiedade antes de apresentar um trabalho, por exemplo, e eu vi que não dava para resolver isso na faculdade, eu precisava já estar pronta, e aí eu precisei de um respaldo. E é muito importante. O estudante de psicologia que tem interesse em fazer psicologia, você precisa de um apoio psicológico por trás, porque você vê muita coisa, e nem sempre a gente está preparado para bater de frente, né, com uma crise de ansiedade, com um transtorno de depressão. Então é preciso, é muito importante. É verdade. E falando em se encontrar, você se encontrou mesmo na psicologia clínica, pelo menos, no Sim, TCC, não é isso? TCC. Porque assim, eu gosto do hoje e do agora. Nada contra os Uhum. psicanalistas, eu acho incrível, até porque se a gente não for a fundo, se a gente não procurar lá atrás o que vem desencadeando um gatilho hoje, no futuro, a gente não vai resolver, tá? Mas a TCC ela é incrível porque ela busca o objetivo e te resolve agora, no presente. Né? E a gente faz muito isso com a autoestima. A Hum. gente procura na TCC um modo rápido. Ó, meu problema é esse, então a gente vai solucionar esse problema agora. Então a gente busca métodos, a gente busca formas, estratégias e a gente resolve no agora. A TCC ela não prolonga muito, né. Eu não vou dar a volta ao mundo, nada contra quando a gente tem que ir atrás, mas quando a gente não precisa recorrer esse processo todo, a gente resolve no agora. E a TCC ela é muito prática. Sou assim: "Gente, vamos lá, no hoje, no agora, vamos resolver agora". É o que Depois a a gente está em gente busca, né? depois a gente vê. E hoje o mundo está muito assim, muito Uhum. rápido. Então, muitas pessoas largam a terapia, porque não se encontram com um profissional, devido à especialidade. Muitas pessoas falam: "Ah", eu recebo muito paciente assim: "Ah, Daone, eu tinha uma psicóloga e eu não me adaptei, o método que ela usa, ai, muito cansativo". E aí a gente vai ver, não é a especialidade que a pessoa se identifica. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer o profissional que a gente vai fazer terapia. Você precisa se identificar. A terapia só tem o sucesso que tem, o retorno da ajudar as pessoas, quando você se encontra no profissional também. Não é aquilo de: "Ah, só porque é meu psicólogo eu vou falar o que eu tenho que falar e ca". Não, você precisa ter essa abertura com o psicólogo, com o profissional. Quando você não tem isso, é muito ruim, o processo não anda. O processo terapêutico ele só se afasta, e aí a pessoa fica cansada, a pessoa não quer, desiste no meio do caminho. Então é muito importante, Rodrigo, procurar, saber, conhecer o seu profissional, ver qual é a especialidade dele e ver se você vai se adequar. É bem interessante isso daí, porque a psicologia, a terapia em si,
é uma via de mão dupla, Sim. né? Então é necessário ter confiança, mas também é necessário se sentir à vontade para Uhum. conversar com o seu psicólogo e tudo mais. Cria-se um vínculo ali, cara, um laço bem interessante, né? De profissional e paciente e tudo mais, visando resolver problemas assim centrais da nossa Sim. vida, da nossa saúde mental.